nessa casa. Abençoe a todos os envolvidos, encarnados, desencarnados. Auxilie a todos nós para que possamos ouvir e praticar tudo que aqui hoje foi dito. Intua a pessoa que está aqui hoje, que é o Celso. Coloque as palavras para que possa atingir o nosso coração. Senhor, pedimos pelo nosso planeta Terra, pedimos por tudo isso que estamos passando, que possamos sair fortalecidos, que possamos sair melhores, porque tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Se estamos passando hoje porque estamos passando, é porque necessitamos dessa prova ou dessa expiação. Então, Senhor, nos dê entendimento e força para podermos passar. Temos a certeza que ao nosso lado está o nosso anjo da guarda, está toda uma espiritualidade nos auxiliando, amparando para passarmos por tudo isso. Que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que toda a espiritualidade que trabalha nessa casa, possa nos auxiliar hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Essa palavra, Celso. Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus seja conosco mais uma vez. Nós possamos aproveitar bem esses momentos que a gente está passando aqui para poder tentar compreender o nosso papel perante a vida. O que nós estamos fazendo aqui? A maioria das pessoas, 7 bilhões e algumas outras pessoas, 7 bilhões e tantas, não sabe sequer o que eles estão fazendo aqui na vida, o que estão fazendo no mundo. Confundem a existência com a vida e não reconhecem a si mesmos como filhos de Deus, que por ser assim são seres de natureza divina. Se nós fazemos essa dissociação, se não conseguimos associar a nossa própria natureza como uma natureza divina, nós estamos marcando passo em cima de uma ideologia de ser humano. Mas nós não somos, de fato, seres humanos. Nós estamos temporariamente humanos. Então é preciso a gente compreender, se nós estamos temporariamente humanos, é preciso que a gente compreenda o que nós somos em essência, para poder então colocar essa essência na expressão humana e então fazer com que isso resulte numa modificação completa da nossa experiência na existência humana. As pessoas confundem a existência com vida, mas a existência, se nós analisarmos com um raciocínio mais profundo, apenas com um pouco de lógica, a gente vai compreender que esse é um estágio que a gente poderia chamar de morte espiritual. E que dessa morte espiritual que nós estamos experimentando, nós temos que gerar a vida em nós mesmos para nós podermos experimentar a nossa vida espiritual de fato. E o tempo para que isso aconteça já estava demarcado antes de nós existirmos nessa encarnação. Já estava demarcado, o Cristo já tinha dito que nós permaneceríamos enterrados por 3 dias cósmicos, que corresponde ao 3º milênio, mas na manhã do 3º dia, nós teríamos que despertar para a nossa realidade divina e ascender aos céus. E esse significado fica um pouco confuso quando você não faz a associação de que você é um ser espiritual, que você apenas se vê e se pensa como um ser humano. Então vamos pegar essa parte aí para a gente conectar com o nosso assunto de hoje, que é buscai e achareis. Então vamos fazer essa conexão desde o princípio, entender que se nós somos filhos de Deus, pertencemos à espécie dos deuses, temos a genética divina, em última análise, somos deuses também. Não temos a consciência de que o somos, mas precisamos de desenvolver essa consciência. Cada experiência que nós vivenciamos no plano físico, na existência humana, tem como finalidade primordial
despertar a nossa consciência para a nossa realidade divina e fazer com que nós nos enxerguemos como seres divinos. E então teremos cumprido o nosso papel na programação da existência, que começou muito lá atrás com algumas pequenas programações que foram feitas, que são programações automáticas, são programações infusas, foram infundidas em nós, em nosso espírito. Então, qual é essa programação infusa? Porque ela faz parte do tema de hoje. A programação infusa começa com crescer e me multiplicar. Para eu tomar consciência da minha natureza divina, eu preciso, então, descobrir e entender a minha animalidade e aprender que, tendo sido produto de uma evolução, eu sou animalizado e preciso me desanimalizar para alcançar o estágio pleno da minha própria humanidade. Então eu nasci na humanidade, mas pertenço à animalidade. Racional, mas não tão racional assim, porque a gente não raciocina a maioria das vezes que a gente vai agir. Portanto, nós continuamos na alta animalidade, agindo por impulso, agindo de maneira intempestiva, agindo de maneira agressiva, agindo de maneira violenta e até com capacidade de matar. Então isso faz parte da animalidade. Enquanto eu tiver esses instintos muito aflorados, eu ainda não cresci, não fiz a transição da minha animalidade para a minha humanidade. E quando eu tenho consciência disso, que eu consigo administrar as minhas próprias energias, ter autocontrole, ter a capacidade de não ser impulsivo, nem intempestivo, nem agressivo, nem violento, esse autocontrole me dá um domínio próprio das energias divinas e permite que elas fluam em sua maior intensidade. Então, nem mesmo como ser humano, eu ainda não consigo viver a minha máxima potencialidade humana. Não consigo nem a potencialidade humana. Mas a gente tem que fazer isso conosco. Somos nós que estamos incumbidos disso, embora a gente tenha muita ajuda espiritual para fazer essa transição. Mas essa parte está colocada dentro do Evangelho de você se tornar manso, como Jesus disse, sejam mansos como eu sou manso, é a primeira etapa da sua desanimalização, de não reagir ao mal, de não ser uma pessoa de reação automática para as circunstâncias que nos provocam, que nos incomodam, que nos colocam em estado nervoso, em estado de desequilíbrio. Então, essa parte depende de nós. Ninguém pode nos tornar mansos. Só nós podemos fazer isso por nós. Tornar manso é o primeiro grande passo para você sair da animalidade. Em vias de transição para se tornar plenamente humano. Porque a humanidade vai chegar para você quando você, depois de passar pela desanimalização, que é esse processo de deixar de ser intempestivo, de ser impulsivo, de ser agressivo, de ser violento, de ser capaz de matar, de ter pensamento de matar. Então você entra no reconhecimento dos valores que circulam no seu sistema nervoso, que te tornam calmo, tranquilo, sereno, pacífico, e que por isso te permitem raciocinar. Porque enquanto você é animalizado, você não raciocina. Todos os seus movimentos acontecem por reação automática. Então, crescer é um processo que envolve muitas coisas, entre eles a desanimalização. Então, crescer e me multiplicar significa eu vou crescer em espírito, crescer em informação, em conhecimento, em experiências e enriquecer a minha capacidade de raciocinar. Criar elementos para raciocinar. Criar uma percepção da dualidade, entender certo, errado, bom e ruim, quero, não quero, entender tudo e agir segundo a minha própria vontade. Então, nesse caso, eu estou começando a assumir aquilo que de fato eu sou como ser divino, que sempre fui desde a origem, mas por não reconhecer e por agir no processo da alta animalidade,
eu não consigo ter acesso aos meus poderes divinos. Então eu começo a entrar numa fase que é uma fase diferente, de autocontrole, de ser provocado, de ser incomodado, de experimentar a adversidade, de ter adversários, de ter uma visão do que é ruim, de ter uma visão da dificuldade, visão do problema, e permanecer inalterável, permanecer inabalável, permanecer capaz de ter o controle sobre as minhas próprias ações. Então eu ajo somente quando eu quero agir, e não por impulso como antes eu fazia. Então crescendo, me multiplicando a partir do momento em que eu amplio meus conhecimentos, minha visão da vida, minha capacidade de percepção da realidade, a minha visão do outro, entender o que o outro é, o que eu sou. Então eu começo a compartilhar os meus melhores valores. E aí, então a espiritualidade faz com que se projetem sobre nosso ser, sobre o nosso espírito, aquelas informações que me dão o direito de fazer a transição para a minha humanidade verdadeira. E o que faz a minha humanidade verdadeira? É eu ser capaz de compartilhar, de cooperar, de servir, ter amor ao próximo, reconhecer a divindade do outro. Se eu sou um filho de Deus e sou um ser divino, pertenço à divindade, eu preciso, para a minha humanidade chegar, eu preciso reconhecer a divindade do outro. E preciso reconhecer que os mesmos anseios que eu tenho de ser feliz, de ter tranquilidade, de ter serenidade, de ter riqueza, de ter prosperidade, de ter abundância, de ter boas convivências, ter uma relação espetacular com as outras pessoas e me sentir bem com isso, os outros também têm. Então eu tenho um papel fundamental que vai se desdobrar em mais duas vertentes. Primeiro, esse papel fundamental é reconhecer o outro como sendo um ser divino. É como se Deus estivesse na minha presença. E as vertentes que vão derivar disso aí, as variáveis que vão surgir disso, é eu começar a ver o outro como importante para mim. Porque ele é o que vai receber a minha mensagem, que vai fazer com que ela reverbere de volta para mim, e vai me dar o sentimento daquilo que eu sou, para eu saber se eu sou bom ou ruim, se eu tenho alguma coisa para melhorar em mim ou não. O outro é o espelho que vai refletir a verdade do que eu sou. Então, existem algumas coisas que a gente não sabe desde o princípio, mas que já foram ditas e que precisa que alguém venha e os faça recordar, para que você possa compreender que é este o momento de você começar a sua grande transição. Porque o tempo para fazer essa transição para a dimensão espiritual de verdade já chegou. Então, os que estão vivendo essa experiência nesse momento são aqueles que efetivamente estão capacitados para fazer a grande transição para a dimensão espiritual e nela permanecer. E por que razão eu posso dizer isso? Se nós estamos no início do 3º milênio, se Jesus alerta a humanidade toda que ninguém sabe aquela hora, quando ela vai chegar, e que a gente tem que estar pronto, ele dá até o exemplo do ninguém sabe a hora que o ladrão vai chegar, tem que estar de prontidão, né, para isso. E manda vigiar, e manda orar. Então ele está dando os recursos, dando as possibilidades dos recursos que nós precisamos para fazer essa mudança, essa transição de níveis de vibração. Porque a gente não está acostumado, a gente está acostumado a ouvir palestras em centro espírita e em outras casas religiosas e tal, mas ninguém fala que você precisa de fazer a grande transição vibratória. Se você não alterar o seu nível vibracional para acima da vibração média da Terra, você não consegue transpor a barreira magnética de passagem para outra dimensão. Então você tem que estar vibrando acima do padrão comum. Se antes nós tínhamos um padrão comum com 7,83 Hz, que é a vibração do campo magnético da Terra, e que pega as pessoas de um modo comum, hoje nós estamos numa vibração de 12 Hz, alguns pontos acima da vibração que era
antes de 2012. Então nós estamos numa vibração de 12 Hz. Muitas pessoas permanecem na vibração antes de 2012, que é 7,83. Hoje nós estamos numa vibração de 12 Hz. Então essa vibração de 12 Hz ainda nos coloca no plano de igualdade com os seres humanos que estão em condições de fazer a transição, mas ainda não aptos, porque depende de ações pessoais para cada um fazer a sua própria transição. E isso exige uma série de recursos, que a maioria das pessoas nem sabe. Então vamos lá, o elemento fundamental dentro desse crescimento que eu falei, que tem a variável, né, de você reconhecer o outro como um ser divino, começa então com um fator essencial para você mudar de vibração. Sem isso, não é possível você mudar de vibração. E o que é esse elemento? É não julgar as pessoas. Porque cada uma das pessoas que estão no planeta, como todos os outros demais seres que estão no universo inteiro, no cosmos inteiro, são seres únicos. Então são manifestações inéditas do Criador. Você é um ser criador e o outro é um ser criador e cada um tem os seus recursos próprios de criação. Quais são os seus recursos próprios de criação? Para cada um é o conhecimento que cada um tem. É o esforço que você fez para saber mais, conhecer a si, mais do que a visão pura e simples de ser humano, entender a sua natureza divina e a partir disso então adaptar-se ao método divino de ser para que você tenha direito de conviver com os outros seres divinos e para que a sua vibração se eleve a um nível que permita que você tenha condições de viver na outra dimensão da vida. Então essa oportunidade ela está disponível para todos aqueles que ficam sabendo que nós somos deuses e que aceitam isso, porque se você negar isso também, significa que você não aceitou a sua divindade, então você ainda tem partes do processo da sua humanidade para cumprir, ainda não está completamente preparado para cumprir o processo da humanidade ainda. Então, você tem que começar a reconhecer os passos, desanimalizar, humanizar, tomar consciência do próximo e reconhecer o próximo como um ser divino. A partir disso, não julgar, não condenar, não pôr defeito, não falar mal, não reclamar de ninguém, para você começar a ascender no seu nível de vibração e ter condições de passar isento, incólume, invulnerável a muitas circunstâncias que estão na vida. Hoje, nós podemos citar, fazendo uma parte aqui, o exemplo do coronavírus. O que é o coronavírus? Se os pensamentos são a energia viva que circula dentro de nós, existem elementos que trazem para dentro de você a máxima vitalidade e a capacidade imunológica que você necessita para todos os momentos, para todas as circunstâncias. E o pensamento negativo, ou o pensamento maléfico, maligno, de desejar o mal, de fazer o mal, de pensar o mal, de ter atitudes más, é a energia viva, negativa, que está dentro de você. E um mal comum a todas as pessoas é o julgamento. E o julgamento significa a sua própria condenação. O que significa isso é que nós podemos fazer uma conexão muito clara em que a energia viva que você cria com o seu pensamento negativo de julgamento tem hoje o nome de coronavírus. Ah, Celso, mas aí você já está inventando moda, falando coisas que você não sabe. Então vai ler a Bíblia. A própria Bíblia é a sua fonte de orientação. Ela nunca deixou de ser. Você é que a deixou de lado. Você é que deixou de acreditar nas informações. Então é preciso entender que está dizendo lá que você tem a árvore da vida em você, a árvore da vida. Você pode se alimentar da árvore da vida em todos os seus conhecimentos. A árvore da vida é formada de conhecimentos, é o sistema neuronal
sistema neural, sistema nervoso do ser humano. Toda a essência do seu conhecimento é o seu espírito, é o seu ser. E a energia que você manipula te alimenta, te retroalimenta. Ela se multiplica dentro de você, ela procria lá dentro. Porque quando você mais pensa, mais essa energia se vitaliza, mais essa energia cresce, mais ela tem poder sobre você. Então a energia do bem tem poder para te vitalizar, te imunizar, te tornar invulnerável, criar um campo em torno de você, em volta de você, que te livra de todo mal, de todo bandido, de todo ladrão, de todo assaltante, de todo estuprador, te livra de todas as doenças, te livra de todas as coisas ruins. Isso é o campo vibratório elevado, onde as energias inferiores não conseguem penetrar. E ao contrário, quanto mais você tem seu estado nervoso alterado, quanto mais você é desequilibrado com o seu sistema nervoso, sistema neural, mais você tem afetação, mais você tem preocupação, mais você tem medo, mais você é vulnerável, mais você atrai coisas ruins, negativas, porque tudo que você movimenta dessa energia eletromagnética que é o seu pensamento, atrai coisas, atrai aquilo que você pensa. Aquilo que você pensa de maneira mais recorrente, de maneira continuada, vem a você. Lembra-se da passagem de Jó? Jó disse assim, olha, e tudo aquilo que eu mais temia veio a mim. Então a Bíblia está falando, das mensagens estão lá claras o tempo todo. Não vai falar assim, eu não sei para que serve o livro de Juízes, para que serve o livro de Ruth, para que serve o livro de Jó. Então vai lendo com essa visão agora que você vai entender que você é um espírito, e o espírito que você é o conhecimento que você tem, são as suas palavras, e a energia que você movimenta no cérebro, na mente, que circula em todas as suas células, em todo o seu corpo, em todo o seu campo, se forma a partir do movimento que você tem na mente. Então, avançando nisso, depois que vem essas informações todas do Antigo Testamento, você chega no Novo Testamento. O Novo Testamento, para que serve o Novo Testamento? A maioria das pessoas hoje acha que não serve para nada. Ninguém nem sabe o que é o Novo Testamento de verdade. Todos acham que é um texto religioso para a gente amar um Jesus que é todo poderoso, queremos viver ao lado de Jesus, porque ele tem muito poder, Jesus me protege, Jesus me guarda. Não, ele não vai te proteger, ele não vai te guardar. Ele deixou a mensagem para você criar as condições em você mesmo para a proteção se estabelecer em você. Ele deixou a mensagem para você se programar como um ser exatamente igual a ele e ter o direito de passar para a próxima dimensão divina, que é a dimensão crística. O Cristo está dentro de nós por meio do Evangelho que nós conhecemos, mas ele não está vivo dentro de nós porque nós não praticamos o Evangelho que ele ensinou. E nele está a grande programação para você começar a ter mais tranquilidade, mais serenidade, mais paz, mais condições de viver melhor essa experiência humana, para então você ter mais facilidades para fazer a sua elevação. Dentro dessas mensagens, no capítulo 7 de Mateus, versículo 7, do versículo 7 ao 20, tem essa mensagem que nós vamos falar sobre ela agora, que é, qual que é a mensagem de hoje, Fred? Buscar e achareis. Buscar e achareis. As pessoas falam assim, mas buscar o quê? Buscar onde? Buscar para quê? E junto com essa passagem do buscar e achareis, tem a outra também que diz assim, batei e abrir-se-vos-á. Pedi e se vos dará, e vos será dado. E as pessoas nunca valorizaram isso, mas isso é o maior tesouro de informação que você pode receber na sua existência, para você tornar a sua existência mais pacífica, mais tranquila, mais serena, mais abundante, mais próspera, com imunidades, com invulnerabilidades, com blindagens, com invisibilidade magnética, para que você possa ter a tranquilidade de entender, compreender as outras mensagens, e então, no conjunto, você se tornar um ser crístico, dar vida ao Cristo em si, e ter a capacidade, inclusive, de fazer aquilo que você chama de poderes, de fazer aquilo que você chama de milagre, porque eles não são verdadeiramente milagres, são apenas a sua capacitação no nível crístico.
E essa sua capacitação no nível crístico, o que ela vai fazer com você em primeira mão? Em primeira mão, ela vai fazer com você, tornar você imune contra todas as doenças. Porque no nível do pensamento crístico, você só pensa o bem. Pensa o bem das outras pessoas, não julga e não condena. Não xinga, não reclama, não fala mal, não põe defeito. Não perde o equilíbrio, não perde o raciocínio. Raciocina no melhor nível, tem a opção de entender o certo e o errado, o bom e o ruim, tem a capacidade de perceber o melhor da dualidade que vai se aplicar naquele momento para você, nas suas ações. E você então vai começar a perceber que você tem, neste momento, uma ordem interna de buscar para encontrar. Então, essa busca inicial é de si mesmo. O que eu sou? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Quais são meus propósitos na existência? Quem sou eu de verdade com relação ao meu nível de poder, a minha natureza essencial? Se eu sou filho de Deus, eu sou Deus, então eu preciso começar a entender que todos os poderes de Deus têm que nascer da minha palavra. E nascem. 90% da vida que você passou, que chama de vida ruim, é você aplicando em você mesmo o seu poder divino de maneira equivocada, ou contrária a você mesmo, por ignorar que você tem dentro de si o bem e o mal, e que você tem que fazer a opção pelo bem, para o seu bem. E se fizer a opção para o mal, é para o seu mal. Se você ainda não compreendeu isso, você ainda vai continuar sofrendo, vai tendo dificuldades, problemas, porque a vida, ela está programada para te revelar que você é um ser divino. Ela está programada para isso. Já existem as pessoas para isso. Já existem as condições para isso. Então você está tendo uma oportunidade que você talvez não possa reconhecer a grandeza dessa oportunidade no nível cósmico. É como se eu estivesse dizendo para você, você foi escolhida. Você foi uma pessoa escolhida. Então, muitos são os chamados, mas escolhidos são poucos. Olha o mundo lá fora, eu falei 7 bilhões de seres. Quantos seres desses 7 bilhões têm essa informação de que ele, no caso nós, somos seres divinos, somos deuses? Quantos têm acesso a essa informação? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Quantos sabem que a partir das informações que o Cristo trouxe, nós podemos nos fazer seres crísticos, como o Cristo é? Porque sem nós nos tornarmos seres crísticos, nós não chegamos ao poder de Deus que está dentro de nós. O poder de Deus flui em nós a partir do Cristo dentro de nós. Quanto do Cristo você tem dentro de você? Essa é uma boa pergunta. Se nós estivermos buscando a resposta, ela virá. Quanto do Cristo eu tenho dentro de mim? Você será testado para se capacitar, para se sentir capacitado, para entender essa verdade, para compreender isso e verificar qual é o seu grau de cristandade, qual é o grau crístico que você alcançou. Então, como eu já falei várias vezes, para mim essa prova de grau crístico chegou na forma de um câncer pancreático. Depois de alcançar, quando eu passei pelos 62 anos, sem nunca ter adoecido, nenhuma vez sequer, aos 62 anos, foi de cara assim, de um dia para o outro. Uma dor muito intensa no abdômen, e eu fui correndo para o hospital, às pressas mesmo e tal. Foi feito os exames, câncer de pâncreas. Qual é o teste crístico que eu estou falando que tem aqui? Se eu sempre falar com as pessoas, você tem a capacidade de se curar, você tem a capacidade de se adoecer,
Você tem a capacidade de modificar o seu corpo, de modificar a sua realidade, modificar a sua experiência, de criar a sua realidade, de dar a você uma experiência como você gosta, como você quer, usando pensamento, atitude, ação, palavra, expressão, usando isso só, usando o que mais? Conhecimento. Se você usar o conhecimento do bem e aplicá-lo para si e para os outros, a sua realidade vai se multiplicando em bênçãos. Bênçãos quer dizer bendições, bênçãos ou bem dizer. É a mesma coisa. Bênção é bem dizer. Quem diz o bem é abençoado. Quem diz o mal é amaldiçoado. Se você utiliza o mal, xinga, joga praga nos outros, fala mal dos outros, põe defeito nos outros, você é bruxo. A verdade é essa. Porque quem é que era considerado bruxo eram as pessoas más na antiguidade. Mas se você pratica o bem, fala o bem, tem boas expressões, você é anjo. Olha a diferença. E o que nós estamos entendendo por bruxo e anjo? Bruxo é uma pessoa do mal, mas você não faz o mal, não fala o mal, não xinga, não põe defeito, não critica, não reclama. Então, se você reconhece esses elementos como os elementos que te fazem mal, que tornam a sua vida ruim, então você tem aí a grande oportunidade de mudar o seu vocabulário. Lembrando que vocabulário é a forma divina da expressão criadora. A sua palavra é tão criadora quanto a palavra de Deus. Quem disse isso não fui eu, não, foi André Luiz. Ele disse, filhos do Criador, dele nós herdamos a capacidade de criar, de alimentar as circunstâncias para dar a elas continuidade, permanência, intensidade, densidade, duração, etc. e tal. E nós podemos também renová-las se nós não gostamos. Vamos mudar de pensamento, vamos mudar de realidade, mudar de sentimento. E se nós quisermos destruir, é só parar de pensar. Qualquer coisa, só parar de pensar para não alimentar, para não ter força dentro de você. Então nós estamos com a faca e o queijo na mão, dentro da nossa linguagem aqui de mineiros, faca e o queijo na mão, agora é comer o doce. Comer o doce significa viver a melhor experiência. Melhor experiência é o que você tem direito. Sempre. Você está na busca da felicidade? Buscai. Mas buscar a felicidade é o quê? Buscar a felicidade é ganhar na loteria? Buscar a felicidade é parar de trabalhar? É ficar permanentemente à toa? Não bem bom? Felicidade é todo mundo gostar da gente? Não, felicidade é um conjunto de experiências do bem que te fazem sentir bem e que te dão um sentimento de poder sobre a vida, sentimento de ser potente diante da vida, ser capaz de operar as circunstâncias sem se deixar afetar por elas. Mesmo as negativas, elas estão presentes na atmosfera do mundo. Porque os pensamentos da humanidade são 90% negativos. 10% são positivos. Mas esse 10% tem um poder fantástico. Agora, em você, deve predominar o sentimento positivo, o pensamento positivo, a fé, a coragem, todos os valores que representam esse poder do Cristo dentro de nós. Então, buscar a felicidade. Começa com buscar a paz. Buscar a paz começa com buscar o não julgamento. São atitudes que eu preciso de adotar para encontrar dentro de mim a paz que eu estou procurando. Se eu estou querendo ter poder, eu preciso concentrar a minha percepção de que a minha palavra é poder. Mas uma palavra só é um poder como um fiozinho daqueles fios, não tem aqueles cabinhos dentro de um fio flexível, tem cada um cabinho fininho. Então um pensamento só é um cabinho daquele. Mas sobre a mesma coisa, 200 fiozinhos daquele, ou 200 pensamentos iguais, é um cabo de força que transporta 127 volts, que transporta 200 volts, que transporta 220 volts.
e um cabo maior transporta 13 mil volts, 15 mil volts. Então nós estamos falando da potência infinita que nós temos que alimentar com fios de pensamento, com atitudes repetitivas, com palavras que são recorrentes, que vão reforçar a minha alimentação estrutural interna. Eu tenho 3 estruturas internas. Essas 3 estruturas internas vão ser alimentadas com procedimentos, com palavras. É como se você falasse assim: eu estou construindo um robô hiper avançado, que a humanidade ainda não conhece um robô tão avançado assim. Como que a gente vai fazer esse robô? Como que a gente vai construir? Não é peça por peça? É peça por peça. Então, dentro de nós, já existe um ser vivo que precisa ser alimentado em 3 estruturas. Um robôzinho. Ele precisa ser alimentado em 3 estruturas. A estrutura psíquica é tudo que você pensa sobre si mesmo. A estrutura psicológica é tudo que você pensa sobre o que está à sua volta. E a estrutura espiritual é tudo aquilo que faz a vida acontecer. A sua estrutura espiritual é o que espelha, é o que projeta a sua realidade no seu entorno. A vida que você vive é o sol que você projeta. É a sua própria luz projetada. As dificuldades que você tem é a sua própria sombra projetada. São seus pensamentos, suas palavras. Elas é que te dão isso. Quanto mais você põe peso, força e energia no mal, no negativo, no ruim, mais a sua vida é difícil. Quanto mais você coloca energia no seu próprio poder, dizendo: eu sou um ser divino, eu sou o poder sobre todas as coisas, eu sou capaz, eu sou competente, eu dou conta, eu posso. Então, quanto mais você afirma isso, quanto mais você crê nisso, quanto mais você potencializa isso, mais as suas ações serão automáticas e serão assertivas na direção de te dar a vida que você quer, a vida que você sonha. A sua vida não depende de nenhuma outra pessoa. Nunca dependeu. Nunca dependeu. Mas as outras pessoas são muito importantes para você. Olha que coisa que parece contraditória, né? Não parece contraditório? Todas as pessoas são tão importantes para você que sem elas você não se reconheceria. Então vamos lá. Tudo que você fala sobre as pessoas é uma projeção de si mesmo para que aquela pessoa receba essa energia, tenha um comportamento baseado no que você falou que ela é, e ela te dá uma visão do que você é. Se você não gosta, você sabe que você tem que se modificar, não é? Modificar seus pensamentos emitidos, o poder emanado. Se você gosta, fale mais vezes, repita, dê recorrência a essa palavra, mantenha essa atitude, tenha mais dessas ações, porque isso vai voltar para você multiplicar, sempre vai voltar para você multiplicar. Buscai e achareis. A prosperidade é algo que está disponível para todo mundo. Mas se você pensar assim: a vida está difícil, a vida está complicada, a vida está em crise, o mundo está em crise, o Brasil está em crise, o governo está em crise, a política está em crise, é a palavra mais falada. Mas por que essa palavra é mais falada? É porque você está tendo a grande oportunidade de se tornar imune à crise. Porque se alguém fala em crise, todo mundo fala em crise, a televisão fala em crise, o jornal fala em crise, a notícia fala em crise, as pessoas só falam em crise, você diz assim: eu sou imune contra todas as circunstâncias negativas. Sou imune contra todas as doenças. Eu sou capaz de me curar, eu sou o poder sobre todas as coisas. Foi assim que eu me curei do câncer. Falaram que eu tinha que fazer uma cirurgia de 11 horas e meia e eu não fiz a cirurgia. E eu me curei dessa forma, só assim, dessa forma. Não foi de outra forma. Foi dessa forma. Porque eu já sabia, pregava isso para todo mundo, ensinava isso para as pessoas.
Então eu tinha que passar pela prova. Se eu não passasse pela prova, como que eu ia ter a convicção, a certeza para falar para os outros, para continuar falando para os outros? Então, o poder de cura de qualquer tipo de doença está em você. O poder de não adoecer é o maior trunfo que você tem. Você não adoece quando não é negativo, quando não cultiva o valor negativo, quando não implanta no seu próprio ser as coisas negativas, quando não se alimenta disso. Então, buscar e achareis, buscar e achareis. Bom, eu estava em casa, na minha circunstância de quarentena, né, praticante de quarentena, obrigado a ficar em casa, etc e tal. Pensei, eu preciso arranjar um jeito de ganhar dinheiro enquanto eu estou parado aqui. Porque eu não posso ficar parado sem ganhar dinheiro. Eu preciso de arranjar um jeito. No outro dia, o meu filho me liga e fala, pai, eu estou aplicando dinheiro na bolsa, agora tem uns aplicativos aí que você entra direto no banco e você aplica na bolsa de valores, como pessoa física mesmo. Ontem ganhei R$183, ele falando comigo. Eu falei, ué, então tá bom, então me ensina como é que é, me mostra como é que eu vou começar. Eu só tinha, nesse momento, né, naquele momento que ele me falou, só tinha disponíveis R$1.200. Eu entrei no home broker do Banco Inter e comecei a aplicar na bolsa. Eu comecei isso dia 20 de março. Hoje eu estou com R$10.000. As pessoas falam assim, não, isso não é possível, isso é inacreditável, isso não existe, nem profissional da Bolsa de Valores ganha isso. Eu mostro para você. Todo o movimento está registrado lá. Porque eu acredito que eu sempre vou na melhor opção, eu sempre vou conseguir o melhor resultado. O meu pensamento é assim, eu vou ganhar bastante, eu vou ganhar muito, vai dar certo, vai funcionar para mim. E funcionou para mim. Mas isso é só um privilégio meu? Não, não é um privilégio meu. Sou eu usando o meu poder divino, porque eu sei como ele funciona. Você também sabe como ele funciona. Sabe como ele funciona a favor e sabe como ele funciona contra. Então, qual é a busca que você tem que fazer em relação aos seus interesses reais? Primeiro, eliminar o mal. Porque no mal tem sofrimento, a vibração baixa, tudo fica mais difícil, a vista fica obtusa, fica obscura, você não consegue enxergar a realidade, não consegue fazer a projeção da realidade no nível mais profundo, não consegue ver o resultado a partir do que você está pensando, e no pensamento positivo você consegue ir além, você consegue avançar. Pedir e dar-se-vos-á. Mas que pedido é esse? Eu estou cansado de pedir, Deus nunca me dá as coisas. Então não é assim que se pede. Toda bandeira que você levantar na sua mente é um pedido. É um pedido ao universo. Você levanta a bandeira, o universo conspira a favor, mandando todo tipo de coincidência, todo tipo de relação, todo tipo de pessoas, todo tipo de ajuda, todo tipo de favorecimento para que aquilo que você levantou a bandeira se realize. Só funciona com coisa boa? Esse é que é o grande problema. Não. Funciona com pensamento negativo também. Se a sua bandeira de derrota, de pobreza, de miséria, de dificuldade, essa bandeira vai ter um monte de ajudante no cosmos inteiro. O universo todo vai conspirar a seu favor para você ser cada vez mais miserável. Isso é a abundância da miséria. Já ouviram falar isso, gente? Abundância da miséria? Mas tem. Porque a vida dá a todos, sem medidas. Sem medidas. Com abundância. Seja bem, seja mal, você é o poder, você levanta a bandeira, a vida te ajuda. A vida te proporciona. A chegada das energias, a chegada da inteligência, a chegada do poder, a chegada das ações, a chegada das pessoas que vão ajudar, dos que vão participar do processo. E aí, então, você precisa compreender. Às vezes vem um problema antes para você resolver. Que esse problema é o que te falta de qualificação para você passar para outra etapa. Se você não passar por aquele problema, você não tem a qualidade que você precisa para alcançar o que você quer. Então a vida te prepara primeiro para você não perder
o seu desejo, não perder a sua vontade. Bater e abrir seu usar. Olha, eu não chego numa porta de uma pessoa para bater e faço só assim. É assim que faz? Não, a gente faz assim. Isso chama o quê? Repetição. É preciso que eu bata muitas vezes na mesma tecla, que eu faça mais vezes a mesma coisa, que eu repita a ação até que eu desperte a atenção do universo. Preciso ser recorrente nas palavras, preciso ser contínuo e permanente nas atitudes relacionadas ao que eu quero. Eu preciso bater na porta daquilo que eu quero. E não posso ir embora antes que ela se abra. O significado é: eu não posso desistir. Eu não posso desistir. Eu tenho direito ao que eu pensei. É meu. Mas se eu desistir do que eu pensei, ele se apaga. Perde energia. Pela lei da vida, a lei da entropia é assim. Você lançou a energia no universo. Ela está em movimento. Se você não mandou mais energia para alimentar, ela perde energia. Ela vai perdendo energia até definhar, até desaparecer, até sumir. É o mesmo processo da cura. O processo da cura é exatamente esse. Então, como que eu vou encontrar em mim mesmo o recurso da cura? Parando de falar na doença. Parando de pensar na doença, parando de dar força para a doença, parando de alimentar a doença. Quanto mais eu penso na doença e quanto mais eu penso na gravidade da doença, mais eu tenho doença e mais grave ela será. Então, o mesmo processo que é criador, que é o processo da existência do bem, é o processo do encerramento do mal. É o processo de encerramento do mal. Se você está buscando a sua própria salvação, a sua própria felicidade, você vai encontrar. Mas não desista não, porque vai aparecer algum obstáculo, claro que vai aparecer algum obstáculo. Mas para que você não tenha mais nenhum sentimento negativo quanto aos obstáculos, você precisa de superar o mais alto deles, o mais forte deles. Para eu perder o medo de morrer, eu preciso saber que eu sou um espírito, reconhecer que eu sou um espírito, ter certeza que eu sou um espírito. E como que eu vou ser testado que se eu vou morrer ou não vou morrer, se eu vou ter medo da morte ou não? Uma doença bem grave. Foi entre aspas, né? O que o mundo espiritual providenciou para mim como prova, para eu passar de etapa. Todos nós temos dificuldades para poder vencer, para mostrar que a gente é capaz, competente, tem poder, somos seres divinos. Eu recomendo hoje, como um trabalho para casa, como se fosse um trabalho de casa, que vocês leiam o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 19. Alguém já leu? Sobre o quê? Porque às vezes a gente lê, mas não tem cabeça assim. Fala sobre o poder da fé. Se o ser humano soubesse o poder imenso que ele tem em si, em estado de energia latente, quer dizer, você tem conhecimento, isso é energia latente, e colocasse isso a serviço da sua vontade, pensasse nisso, no que você quer, ele seria capaz de produzir aquilo que ele chama de milagre, que na verdade não é milagre nenhum, é um processo de realização que está ao alcance de qualquer um. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12. Item 12. Leiam lá, tá bom? Eu espero que a nossa conversa de hoje tenha sido proveitosa e tudo o que você buscar está dentro de si. Quer uma ideia melhor? Ela está dentro de você. Quer a saída? Está dentro de você. Pensa na saída e ela aparece. Pensa na solução e ela aparece. Se você pensar no problema, ele cresce. Ele aparece e cresce. Pensa na saída, ela aparece e cresce, se mostra clara para você. O poder da vida e o poder da morte estão na sua mão. Você é que maneja ele. E pode manejar como bem quiser. É livre. Mas depois de saber disso, você passou a ter responsabilidade. O significado de responsabilidade também não é a mesma coisa que nós sempre pensamos. Responsabilidade é a sua capacidade, sua habilidade de dar respostas. A sua habilidade de dar resposta tem dois níveis diferentes.
A capacidade de dar resposta segundo a sua natureza humana, você agir com as mãos, agir segundo a sua capacidade física, a sua capacidade intelectual, e a sua capacidade divina, que é saber se expressar com o seu melhor vocabulário, de acordo com o objetivo certo e direitinho, de acordo com aquilo que é melhor para você. Saber falar as melhores palavras representa sentir melhor a vida, ter melhores sentimentos. Então é necessário que você compreenda que do amanhecer ao anoitecer, você fala cerca de 40 a 60 mil palavras, de 10 a 15 mil frases. Dentro dessas 10 a 15 mil frases, você tem dois tipos fundamentais predominantes. O tipo de frase que você pode chamar de oração, que é falar o bem, e o tipo de frase que é sentença, que é falar o mal. Criticar, dar opinião, uma simples opinião, se ela for negativa, é uma sentença contra você. Você vai ter que passar pelo sentimento daquela experiência. Então, eu acho assim que nós chegamos num momento em que você já está em condições de se dispensar das experiências negativas, de se dispensar das doenças, de se dispensar dos medos e das vulnerabilidades. Só depende de você. Se o Cristo disse que as pessoas serão justificadas ou condenadas pelas palavras que elas falam, eu posso inverter essa frase e dizer para você que o que você experimenta é justo, porque foi você que criou com as suas palavras. Então não há de que se reclamar, não há de que se queixar, para que isso não se repita, para que isso não ganhe permanência da sua experiência. Também ele disse que o homem bom encontra dentro de si as melhores palavras para criar as melhores realidades. E o homem mau encontra dentro de si as piores palavras para criar as piores realidades. Você é semeador, eu sou semeador, o Cristo era semeador, ele contou a parábola do semeador, e nós não nos demos conta que nós estamos semeando sementes no nosso caminho. Alguns vão cair entre espinhos, quer dizer, no meio de dores, sacrifícios, medos, crise, pandemia, etc. e tal, pode não dar fruto, mas se você quiser, ela pode dar fruto. Se você ignorar a pandemia, ignorar a crise, ignorar no seu pensamento, deixa que o mundo viva a experiência, cada um viva a experiência que tem que viver. E você viva a sua experiência salutar, saudável, pura, de saúde pura, de isenção, de imunidade, de invulnerabilidade, com os seus bons pensamentos. No campo da alta vibração do amor a todas as pessoas e de reconhecimento de que a vida é sábia e perfeita em todas as circunstâncias, está o seu melhor estado de espírito para cada dia. Quando você entender isso e reconhecer isso, todos os dias serão bons para você, todos os dias serão felizes. Agradeço muito por terem vindo, né? Nós vamos ter uma nova oportunidade de nos encontrarmos daqui a algum tempo. E eu espero encontrar você experimentando a integridade da sua natureza divina, a sua experiência de inteireza, de completude, de paz interior, de prosperidade, de benefícios, que serão naturalmente expandidos e estendidos para todos aqueles que estão à sua volta. Né? Com esse sentimento de felicidade, com esse sentimento que você irradia, você vai contagiar a atmosfera da sua casa, vai contagiar as pessoas que convivem com você e vai contagiar o seu bairro, vai produzir efeito no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade, onde você estiver, no seu trabalho, em todos os lugares onde você for. Então, se você é um semeador, por onde andar, semeie as sementes de flores e de frutos que vão gerar o seu contentamento, a sua alegria e a sua satisfação. Tá certo, gente? Obrigado a todos, então. Boa noite para todos.
Nós que agradecemos aos céus pelas palavras, né? E por tudo que Ele disse, por toda essa construção que nós vamos fazer agora para frente. Pensar mais nos nossos atos, nas nossas ações e praticarmos. Eu gostaria de fazer um pedido a vocês. A casa de Eurípides, algumas das nossas tarefas continuam. Uma delas é a ronda. Nós estamos saindo para levar alimento para os nossos irmãos em estado de rua. E estamos precisando de cobertores, porque esse frio que está fazendo aí, os nossos irmãos estão sendo castigados. Imagina se nós, dentro da nossa casa, lá com 3, 4 cobertores, já está difícil, imagina para eles que não tem nenhum. Então, aquelas pessoas que puderem trazer essa doação aqui na casa, nós agradecemos. As pessoas que não puderem, se for longe, entrem em contato com a gente, que a gente dá um jeito de buscar. O importante é que essas pessoas necessitam. Também pedimos àquelas pessoas que puderem doar alimentos, arroz, feijão, essas coisas, porque a gente está sempre fazendo o alimento para levar para eles. E cada semana é uma coisa diferente. Tem dia que é um espaguete, tem dia que é um feijão tropeiro, uma feijoada. Então nós necessitamos dessas doações para continuar fazendo esse trabalho, porque como as casas de Belo Horizonte ainda estão fechadas, os nossos irmãos estão passando por esse perrengue todo, nós estamos indo levar um pouco para essas pessoas. Então nós necessitamos dessa ajuda de vocês. Agora, nesse momento, eu quero agradecer a vocês que nos receberam na casa de vocês, a vocês que estão aqui conosco. Quero pedir a você, médium da casa, que é passista, por favor, nos ajude a dar esse passo, a levar esse passo para as pessoas. Mentalizem essas pessoas, as pessoas que estão aqui conosco, a você que está nesse momento necessitando, ou alguém que pediu a você, uma oração quando você vem à casa espírita, pede a você por uma pessoa que esteja doente, mentalize essa pessoa agora, mentalize uma coisa boa, energias boas. Nesse momento, conecte-se com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior. Nesse momento, está entrando na sua casa a equipe de passe da casa de Eurípides Bassalufo, com o Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. Nesse momento, a sua integração com o plano superior é mais alta. Peça com fé, peça com vibração, com energia. Leve essa energia para todas aquelas pessoas que necessitam, para as pessoas que estão na sua volta, na sua casa, para o nosso planeta Terra, por esse momento que ele está passando. Que a espiritualidade maior possa estar neste momento atuando. Senhor Jesus, Mestre dos Mestres, Pai, o Senhor que é o governador do nosso planeta Terra, o Senhor que criou, que participou da criação de tudo que aqui se encontra, que possa nesse momento nos auxiliar, nos dar força. Senhor, que esta espiritualidade que está trabalhando neste momento possa atuar em cada um desses seus filhos, em cada lar, aqui dentro da casa espírita, onde quer que tenha uma pessoa, um espírito necessitado, Pai, que essa equipe possa estar atuando, ajudando esse espírito, ajudando a todos nós naquilo que pedimos. Senhor, que Maria Santíssima possa, com seu amor de mãe, nos abraçar, nos amparar, assim como ela esteve de pé na cruz, lá olhando o Senhor passar por tudo que passou, esteve forte, doando energia, vibração, que essa vibração, essa energia de mãe e filho, neste momento, possa estar atuando em todos nós e que saibamos que tudo que estamos passando vai passar, já está passando e que o Senhor está no controle de tudo. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com todos, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.